Questão do ITA sobre propriedades coligativas das soluções. Vamos à leitura do enunciado. São feitas as seguintes proposições a respeito de propriedades coligativas. Nós temos aí 4 propriedades coligativas, 4 afirmações sobre diversas propriedades coligativas. Nós vamos já analisar cada uma em detalhes. E aí ele pergunta, das proposições acima, é correta ou são corretas? E aí ele quer que a gente marque o item correto. Então vamos lá. Vamos analisar cada item, mas como eu vou explicar detalhadamente, o item 1 é um item bastante discutível. E para não começar logo por ele, eu vou analisar de baixo para cima. Vou começar pelo item 4, ok? Então vou colocar aqui os itens 1, 2, 3 e 4, sendo que eu vou iniciar a minha análise pelo item 4. Então vamos lá. Na tonometria, ocorre um abaixamento da pressão de vapor de uma solução que contém um soluto não volátil em relação ao solvente puro. Vamos revisar os aspectos qualitativos e quantitativos das 4 propriedades coligativas. Vamos lá. Tonoscopia ou tonometria. Fique atento para esse sinônimo. Tonoscopia ou tonometria é o abaixamento ou diminuição da pressão máxima de vapor do solvente pelo acréscimo de um soluto não volátil a esse solvente. Se você pegar água e colocar sal de cozinha, ou colocar sacarose, você estará diminuindo a pressão máxima de vapor do solvente. Fique atento que você vai ver que das 4 propriedades coligativas, 2 são diminuição, abaixamento, e 2 são aumento. Diminuição da pressão máxima de vapor é a tonoscopia. Para você resolver questões quantitativas de tonoscopia, você pode usar a seguinte expressão. ΔP sobre P0 é igual a KT vezes W. ΔP sobre P0 é igual a KT vezes W. O que é o ΔP? É o abaixamento da pressão de vapor. O que é o P0? É a pressão de vapor do solvente puro. Se for a água, pressão de vapor da água. O KT é a constante tonoscópica ou tonométrica. E o W é a molalidade. Vamos lembrar a definição de molalidade. Molalidade é o número de mol do soluto dividido pela massa do solvente em quilos, ok? Essa é a definição de molalidade. Então, ΔP sobre P0 é igual a KT vezes W. A constante tonoscópica ele poderá não dar na questão. É a única constante que você tem a obrigação de saber calcular. Essa constante tonoscópica ela é calculada da seguinte maneira. É a massa molar do solvente dividido por 1000. Então, se o solvente for a água, a constante tonoscópica vai ser 18, que é a massa molar da água, dividido por 1000. Se for o etanol, 46 dividido por 1000. E assim vai, ok? Beleza, o que é ebulioscopia ou ebuliometria? É o aumento do ponto de ebulição do solvente ocasionado pelo acréscimo de um soluto não volátil a esse solvente. Qual é a fórmula para a gente calcular o ΔTE? ΔTE é KE vezes W. Então você vai ver aí que as propriedades coligativas, como regra, elas são diretamente proporcionais à molalidade da solução. O aumento na temperatura de ebulição é diretamente proporcional à molalidade. Esse KE é a constante ebulioscópica. Ele dá na questão a constante ebulioscópica do solvente. O que é crioscopia ou criometria? É a diminuição do ponto de congelamento do solvente pelo acréscimo de um soluto não volátil a esse solvente. Vamos calcular o ΔTC, que é a diminuição do ponto de congelamento. É KC vezes W. Então, esse KC é a constante crioscópica, nada com constante de equilíbrio, KC nem KP. Esse KC é a constante crioscópica e o W é a molalidade. Então, veja que eu posso dizer que, como regra, né, as 3 primeiras propriedades coligativas, elas estão relacionadas diretamente com a molalidade. Sendo que a primeira não é
o abaixamento da pressão de vapor. É o abaixamento da pressão de vapor sobre a pressão de vapor do solvente puro, que a gente chama de abaixamento relativo da pressão de vapor. O abaixamento relativo da pressão de vapor é diretamente proporcional à molaridade. O aumento da temperatura de ebulição é diretamente proporcional à molaridade. E a diminuição da temperatura de congelamento é diretamente proporcional à molaridade. Então, nós estamos vendo aspectos qualitativos e quantitativos. Ok. E a osmoscopia ou osmometria é o aumento da pressão osmótica do solvente quando se acrescenta um soluto não volátil a esse solvente. O Van Hoff, que estudou a osmoscopia, ele viu que essa pressão osmótica é diretamente proporcional à molaridade e não molalidade. E também a temperatura absoluta. Então, de certa forma, ela obedece como se fosse a equação de Clapeyron, onde a pressão osmótica está sendo representada pela letra π. Π, V, é igual a N, R, T. Eu posso passar o volume dividindo, aí vai ficar número de mol dividido pelo volume. Número de mol dividido pelo volume é a molaridade. Então, a pressão osmótica é igual a molaridade vezes R, T. A pressão osmótica, ela varia com a molaridade da solução e com a temperatura da solução. Esse R é a constante dos gases, ok? A gente não pode multiplicar essas expressões pelo I, que é o fator de Van Hoff, se a solução for iônica, se você colocar um sal, um ácido, uma base. Esse I, que é o fator de Van Hoff, ele é calculado da seguinte forma: 1 mais alfa vezes Q menos 1. O I é o fator de Van Hoff para soluções eletrolíticas. O alfa é o grau de ionização do eletrólito. E esse Q para o NaCl é o número de mols formados para cada mol da substância, o número de mols de íons para cada mol da substância. O NaCl, ele se dissocia em Na+, e Cl-. Nesse caso, o Q é 2. Se for o cloreto de cálcio, CaCl2, que se dissocia em um cálcio 2+, e 2Cl-, o Q é 3. Quando o alfa é 100, o I é igual ao Q. Quer ver? Ó? O alfa é 100, o alfa é 1. Então vai ficar 1 vezes Q menos 1. 1 vezes Q menos 1 dá Q menos 1. Então vai ficar 1 mais Q menos 1. Cancelo 1 com menos 1, o I é igual ao Q. Quando o alfa é 100%, o fator de Van Hoff, se ele disser o sal se dissociou 100%. Se for o sal de cozinha, o I é 2. Se for o cloreto de cálcio, o I é 3. Porque o I é igual ao Q quando o alfa é 100%. Então esse Q, ó, é o número de mols de íons. Ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. Formados a partir de 1 mol da substância que se dissocia, se for um sal ou uma base, ou se ioniza, se for um ácido. Então está aí já uma excelente revisão dos aspectos qualitativos e quantitativos de propriedades coligativas. E aí, já que a gente está analisando de baixo para cima, o item 4 diz: na tonometria, está ali ela, na tonometria, ocorre um abaixamento da pressão máxima de vapor de uma solução que contém um soluto não volátil em relação ao solvente puro. O item 4 é verdadeiro. Item 3. Na ebuliometria ou ebulioscopia, a variação de temperatura de ebulição depende da concentração molar do soluto não volátil. E aí, o aumento da temperatura de ebulição depende da concentração molar, da molalidade do soluto não volátil? Verdadeiro, tranquilo. Item 2. A criometria ou crioscopia usa o abaixamento do ponto de congelamento do solvente para medir a massa molar do soluto. Correto. Ora, se eu tiver o ΔTc, vou lhe mostrar como. Se eu tiver o ΔTc, o abaixamento da temperatura de congelamento, como eu tenho a constante crioscópica, eu calculo a molalidade. Beleza. Calculada a molalidade, eu tenho a massa do solvente que eu estou utilizando, eu encontro o número de mol do soluto. Tendo encontrado o número de mol do soluto, o que é o número de mol do soluto? É a massa do soluto sobre a massa molar dele. É lógico que na solução eu vou saber tanto a massa do solvente que eu utilizei, como a massa do soluto. Então, os passos. Tendo o ΔTc e o Kc, encontra a molalidade.
Com a molaridade, como eu tenho a massa de solvente, encontro o número de mol do soluto. Com o número de mol do soluto, como eu tenho a massa do soluto, eu encontro a massa molar desse soluto. Então, é verdade sim. A partir de qualquer uma dessas propriedades coligativas, eu posso encontrar a massa molar, sendo que a crioscopia é muito usada, o abaixamento da temperatura de congelamento, muito usado para calcular a massa molar de solutos. Então, o item 2 é verdadeiro. Até agora, todos os itens verdadeiros. Nós chegamos ao polêmico item 1. Item 1. A pressão osmótica depende do tipo de solvente para um dado soluto. O ITA considerou esse item falso. Eu entendo por que eles consideraram o item falso. Porque, na verdade, quando a gente está estudando propriedades coligativas, a gente começa propriedades coligativas, a gente diz logo assim, olha, propriedades coligativas são propriedades que não dependem da natureza da partícula do soluto, só depende da concentração desse soluto. Se forem 2 mols de partículas, não interessa quais são essas partículas. Então, as propriedades coligativas não dependem da natureza das partículas do soluto, dependem da concentração do soluto na solução. Ou uma concentração molar, ou uma concentração molar, isso é fundamental para as propriedades coligativas. Então, e outra coisa, como geralmente a gente trabalha com soluções aquosas, a gente fica implícito aí que a gente nem se preocupa com o solvente. Só, pessoal, que o solvente a rigor influencia. Se a gente mudar o solvente, a gente pode ter, inclusive, diferentes graus de ionização. Por exemplo, se eu pegar o ácido acético e colocar em água, ele tem um grau de ionização X. Se eu pegar o ácido acético e colocar em benzeno, que ele também é solúvel, ele já tem um grau de ionização Y. Então, de certa forma, o solvente ele influencia no grau de ionização, consequentemente na concentração de partículas na solução, consequentemente influencia nas propriedades coligativas. Então, por isso que muitos corretores questionam esse item e realmente, a rigor, quando ele coloca que a pressão osmótica depende do tipo de solvente para um dado soluto, realmente depende, ok? O ITA considerou o item falso, é um equívoco, tá certo? Há exemplos onde há essa dependência e, no entanto, esse exemplo que eu dei, dependendo do solvente, há uma alteração do valor da propriedade coligativa. Só que também há situações que, quando a solução é muito diluída, essa diferença não influencia. Por exemplo, se eu pegar tolueno, que é o metilbenzeno, e dissolver em naftaleno, e dissolver em hexano, ou então dissolver em benzeno, naftaleno e benzeno. Pronto, em soluções diluídas, praticamente não tem diferença na propriedade coligativa. Então, eu estou mudando o solvente e a propriedade coligativa não está mudando, tá certo? Mas há situações em que há essa mudança. Então, era um item que o ITA deveria ter evitado. Esses itens polêmicos, que a gente pode aprofundar mais ou aprofundar menos, e daí gerar uma polêmica, deve ser evitado, tá certo? E aí, Alexandre, o importante é que nós estamos aprendendo com a questão. Há situações em que o solvente influencia no número de partículas na solução. E há situações em que não. E, com isso, o item deveria ser evitado. Se a gente considerar só 2, 3 e 4 como verdadeiras, a gente marca 2, 3 e 4, a gente marca a letra C, que foi o gabarito oficial do ITA. O ITA marcou o item C, ok? Mas muitos colegas, inclusive eu estou colocando isso aqui concretamente também, casos em que a pressão osmótica depende do tipo de solvente para um dado soluto, vê que esse item também pode ser verdadeiro. E o pior que tem item. Se todos forem verdadeiros, ó, o item correto já é o item E, né? Vou colocar aqui outros avaliadores. Estou aqui incluso nessa correção que a gente está fazendo com você. Então, é um item que deve ser evitado.
em soluções diluídas, realmente, geralmente a gente não se preocupa com o solvente, mas a química é muito abrangente. Quando você pega casos específicos, você consegue mostrar que o solvente vai influenciar, sim, naquela propriedade coligativa, ok? Então, ficamos aí com 2 itens que podem ser marcados, ou o item C, ou o item E. Tá certo? E aí o que a gente espera é que um item como esse não caia daqui para frente, porque percebe-se claramente que ele é bastante discutível, ok? Já que a gente tem situações onde eu mudo o solvente e a propriedade coligativa não muda, mas em casos mais específicos eu consigo algum exemplo onde eu mudar o solvente, ele muda a propriedade coligativa. E aí eu tenho que ser generalista, o item é falso, ita. Eu tenho que procurar até os exemplos específicos e não ter exceção, portanto, aí o item é verdadeiro, passa a ser o item E, ok? Beleza? Nesse caso aqui, eu evitaria o item, já que ele tem essas considerações todas. Então, tá aí a questão comentada em todos os seus aspectos, questão muito bonita. Deixei o item questionável por último, e o que interessa é essa belíssima revisão que nós fizemos aí sobre as propriedades coligativas, os seus aspectos qualitativos e quantitativos. Finalizamos a questão de propriedades coligativas.